Gálatas capítulo 4. Agar e Sara. 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? 22. Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. 24. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. 25. Pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. 26. Mas a Jerusalém celestial é livre, ela é a nossa mãe. 27. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. 28. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. 29. Naquela época o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. 30. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. 31. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Gálatas capítulo 5. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. 2. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. 3. Repito isto mais uma vez: para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. 6. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? 8. É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. 9. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. 10. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. 11. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. 12. Quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. 14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. 15. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Provérbios capítulo 12. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. 3. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. 4. A boa esposa é orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros.
6 As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. 7 Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. 8 Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. 9 É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. 10 Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. 11 Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. 12 Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. 13 Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. 14 Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. 15 O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. 16 Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. 17 Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. 18 As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. 19 A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. 20 Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. 21 Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. 22 O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. 23 A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. 24 O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. 25 As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. 26 Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. 27 O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. 28 A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Provérbios capítulo 13. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. 2 Os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. 3 Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. 4 Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. 5 Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. 6 A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. 7 Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. 8 O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. 9 Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. 10 O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. 11 A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. 12 A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. 13 Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. 14 Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. 15 Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. 16 O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. 17 O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. 18 Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. 19 Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. 20 Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal.
21 A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. 22 O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. 23 As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. 24 Quem não castiga o filho não ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. 25 As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome.